Olá! Toda empresa lida com incertezas, não é mesmo? Mas a questão é, como a gente transforma o medo do desconhecido em uma vantagem competitiva? Nesta análise, vamos mergulhar na gestão de risco corporativo, mostrando não só como identificar os perigos, mas o que é mais importante, como enxergar oportunidades neles. Vamos lá! Para a gente entender por que gerenciar riscos é tão crucial, primeiro a gente precisa ter uma noção do custo de não fazer nada. A incerteza pode ter consequências bem reais e muitas vezes bem severas. E para ter uma ideia disso, vamos pegar um exemplo que impressiona. Pensa num ambiente industrial. Mais de 80% dos acidentes elétricos graves são causados por um único evento, o tal do arco elétrico. É um número altíssimo que mostra um risco que muitas vezes é invisível, mas que pode ser fatal. E o que está por trás dessa estatística é uma força destrutiva gigantesca, 10.000 graus Celsius. Para se ter uma ideia, isso é mais quente que a superfície do Sol. Isso não é só um risco, é uma verdadeira catástrofe em potencial só esperando a chance de acontecer. Ok, então como é que a gente consegue controlar perigos desse tamanho? A resposta começa em entender os fundamentos, o básico do gerenciamento de riscos. No fundo, o risco se resume a uma conta bem simples. É a probabilidade de algo acontecer multiplicada pelo impacto que isso vai causar. Ou seja, qual é a chance de dar errado e, se der, qual vai ser o tamanho do estrago. Entender essa relação é o primeiro grande passo para começar a dominar a incerteza. A boa notícia é que a gente não precisa inventar a roda. Já existe um guia, um padrão internacional chamado ISO 31000. Ele funciona como uma linguagem universal, um processo que serve para qualquer tipo de risco, não importa se é numa startup de tecnologia ou numa plataforma de petróleo. É o nosso ponto de partida estruturado. Certo, agora vamos para a parte prática. Como é que a gente tira essa teoria do papel? Existem algumas ferramentas muito poderosas que ajudam a gente a enxergar e a entender os riscos. Vamos dar uma olhada nas principais. A primeira, e talvez a mais famosa, é a matriz de risco. Ela é uma ferramenta visual, simples, mas super poderosa para uma coisa que é essencial: ajudar a gente a decidir o que precisa da nossa atenção para ontem. E ela é muito intuitiva. Olha só a tabela. Em um eixo a gente coloca a probabilidade, de baixa a alta, no outro o impacto. Onde essas duas coisas se cruzam, a gente tem a classificação do risco. O nosso foco total tem que ser naquele canto superior direito, a zona crítico. Esses são os incêndios que a gente precisa apagar primeiro, sem dúvida. Agora, quando a gente precisa ir mais a fundo, usamos uma técnica chamada FME. Pensa nela como se fosse uma autópsia preventiva. Em vez de só classificar o risco, aqui a gente vai dissecar um processo inteiro para encontrar todas as maneiras que ele pode dar errado, antes que isso de fato aconteça. O que move o FMA é um número, o RPN, ou número de prioridade de risco. Como a gente vê aqui, o cálculo leva em conta 3 fatores: a gravidade do dano se a falha acontecer, a chance de ocorrência daquela falha e a nossa capacidade de detecção. A gente multiplica esses 3 números e o resultado aponta exatamente onde a gente deve concentrar os esforços. Um RPN alto é um sinal de alerta que não dá para ignorar. E tem outra ferramenta visual que é fantástica: a análise bow tie, ou gravata borboleta. Ela é perfeita para desenhar o cenário completo de um risco, desde a causa até a consequência, tudo numa imagem só. E a estrutura dela, como dá para ver no esquema, é genial. Bem no centro, no nó da gravata, fica o evento de risco. Do lado esquerdo, a gente lista tudo que pode causar esse evento. Do lado direito, as consequências. E o mais importante de tudo são as barreiras. As preventivas, à esquerda, que tentam impedir que o evento aconteça, e as mitigadoras, à direita, que servem para diminuir o estrago caso tudo mais falhe. Ótimo. Agora vamos juntar tudo isso. Vamos aplicar essa lógica do bow tie naquele nosso exemplo do arco elétrico, para ver como a ferramenta realmente funciona na prática. Começando pelo lado esquerdo da nossa gravata borboleta, as causas. E olha só como são coisas que às vezes parecem pequenas. Uma conexão que ficou meio frouxa, uma ferramenta esquecida dentro de um painel, ou até tirar um fusível com o circuito ainda ligado. Cada uma dessas coisas é um gatilho em potencial para uma catástrofe. E agora, no lado direito, a gente vê aquelas consequências devastadoras de novo. O calor extremo, metal derretido voando, uma onda de som ensurdecedora e, claro, o risco altíssimo de queimaduras gravíssimas ou até fatais. Quando a gente enxerga isso tudo desenhado, a urgência fica impossível de ignorar, né? Então, a gente chega num ponto super importante. Gerenciar riscos não é só sobre evitar desastres. É muito mais que isso.
Quando é um trabalho bem feito, ele se torna um processo que cria valor de verdade para a organização. E é aqui que acontece a grande virada de chave. O risco, na verdade, tem duas faces. De um lado, ele é a ameaça, a fonte de perdas, mas se a gente olhar pelo outro lado, ele também é a oportunidade. Cada risco que a gente analisa pode, na verdade, estar apontando para uma ineficiência que pode ser corrigida, um processo que pode ser melhorado ou até uma nova forma de gerar resultado. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. Com essas ferramentas e essa nova forma de pensar em mente, a pergunta que fica é: quais riscos estão aí, escondidos na operação do dia a dia? E mais importante ainda, quais oportunidades estão só esperando para serem descobertas por trás desses riscos? Vale a pena pensar nisso?